E aí galera, a poderosa Thor passou anos guardando o segredo sobre a verdadeira identidade, mas tudo tinha um propósito. Foi uma personagem que ensinou e emocionou muito, porque enquanto se transformava na deusa do trovão, sua versão humana lutava contra o câncer. O negócio é que as transformações dificultavam o tratamento. Nessa fase, Thor Odinson se tornou indigno e o mundo precisava de um novo Thor. Então a heroína abriu mão da própria vida para salvar o universo. Chegou até a lutar contra a Fênix e disse que para quem faz quimioterapia, encarar a entidade é fácil. E como a poderosa tá para finalmente aparecer nos cinemas, separei momentos que foi maravilhosa e inspiradora, deixando claro que é uma das maiores heroínas de todos os tempos. Enfrentou a rejeição e se provou digna. No capítulo 5 de Thor de 2014, as pessoas ainda não sabiam quem era a poderosa Thor. Tanto Odin quanto Odinson não gostavam da ideia de uma nova deusa do trovão usando o martelo lendário. Foi depois de várias batalhas com a heroína mostrando sua dignidade que as coisas começaram a mudar e Odinson entendeu que não tinha mais o que fazer a não ser deixar a deusa forjar seu próprio caminho. Ainda assim, até aquele momento, Odin ainda não queria que usassem o martelo, forjado eras atrás e encantado com um vestígio dos seus poderes ilimitados. Na Terra também houveram aqueles que não queriam levá-la a sério, como por exemplo o Homem Absorvente, que não sabia seu nome e quando soube que era Thor, pensou que fosse uma brincadeira, dizendo que ela devia arrumar uma identidade própria, porque Thor é um cara, e ainda fez questão de perguntar se ela o enviou para um treinamento de sensibilidade. A Jane deu duas respostas. A primeira foi frisando que o nome dele é Homem Absorvente, e que devia informar os companheiros da cela que foi uma mulher que o enviou para a prisão novamente. E a segunda foi o soco que deu e o nocauteou, fazendo questão de não usar o martelo para isso. Humildade. No capítulo 8 da mesma HQ, um exército de mulheres lutavam contra o Destruidor, e depois que tudo foi resolvido, Odinson mais uma vez insistiu para saber quem era a deusa, empunhando Mjolnir, mas Jane se manteve firme em guardar o segredo. Depois que saiu dali, pensou consigo mesma que detesta parecer estar fugindo, porque é como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Tudo o que tem feito foi o que prometeu a sua mãe nos últimos dias de vida, que no caso foi nunca perder a chance de lutar para salvar as pessoas que ama. Esse capítulo terminou com a Jane mandando Mjolnir para longe e com isso retornando à sua forma humana, fazendo isso para não ser detida, porque com certeza tentariam pará-la se soubessem quem é. Odin ainda não estava satisfeito e o mundo continuava precisando de um Thor. Então era tudo o que realmente importava. Um Deus que entende o que significa ser humilhado e mortal, que saiba o quão preciosa e delicada é a vida, que lute todos os dias por uma vida digna e sofra para que ninguém mais tenha que sofrer, que ame a Terra o bastante para morrer por ela. Essa era a doutora Jane Foster, e não deixaria de ser a poderosa Thor, mesmo sabendo que isso custaria a sua vida. Uma com a tempestade. No capítulo 3 de Poderosa Thor, podemos ver uma conversa entre Jane e Loki. Ali ele dizia que queria mudar sua história. Como havia uma nova Thor, também devia existir um novo Loki. Não fazia muito tempo que essa versão mais jovem do deus das travessuras tinha aparecido, e ainda tinha aquela convicção de mudar a opinião das pessoas, que conheciam sua versão passada. Ali várias versões do Loki foram aparecendo, mas quem deu mais trabalho mesmo foi a Lady Loki querendo matar a Jane. Enquanto isso, os Elfos Negros se aproximavam na intenção de destruir a cidade e matar milhares de Elfos Brancos. Então a heroína voou em direção ao ataque e, em um piscar de olhos, seus pensamentos se transformaram em trovão. Pela primeira vez não pensava na quimioterapia e nem na fragilidade da forma humana. Naquele momento era a Thor e mais ninguém. Era uma tempestade desejando levantar as bombas o mais alto que pudesse e orando a todos os deuses que aquilo fosse suficiente. Loki assistia de longe esperando que aquela não fosse a última vez, porque os dois tinham muito o que fazer, já que a Guerra dos Reinos estava começando.
Essa foi uma fase dele meio que forçando uma vilania que no fim das contas era para ajudar. Ele fazia o trabalho sujo, sofrendo calado porque a fama de vilão do Loki clássico o aproximava dos outros vilões. E para terminar, encarou os deuses de frente. Apesar dela ter encarado e salvado deuses asgardianos, Jane foi praticamente obrigada a participar de um desafio pelos deuses Shear, e não perdeu a oportunidade de falar tudo o que pensava, que existem muitos deuses pelo universo, mas onde estavam quando sua amiga estava perto da morte? Tudo o que fazia era ouvir as orações e mesmo assim não fazer nada. Quem sabe essa amiga estivesse em algum paraíso, ou não, já que a maioria das divindades não se importam. Jane recusou o desafio porque tinha coisas mais importantes para fazer, mas foi obrigada a continuar, e tudo o que suspeitava sobre parte dos deuses era verdade. Sabem que os mortais são frágeis e mesmo passando por situações difíceis, continuam orando e pedindo ajuda. Foi justamente o que aconteceu quando um dos Shear causou um maremoto que mataria 1 milhão, simplesmente para mostrar que depois da tragédia, 18 bilhões fariam preces pedindo por proteção. Mas na frente da Poderosa isso não aconteceu, porque a heroína impediu e aqueles seres viram que havia uma deusa andando em meio aos mortais, deixando clara a diferença entre ela e aqueles que se dizem onipotentes. São poucos aqueles que realmente ajudam. Poderosa Thor, Thor Odinson, Tempestade, Gaia, Afrodite, Loki e outros são raros se comparados à quantidade que existe e não fazem absolutamente nada, só se vangloriam pelo poder que têm. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações porque me ajuda muito com o crescimento do canal. Podem deixar suas sugestões porque eu tô sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico, uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!